Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. A palavra de Deus, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Um verso muito bonito, muito fácil de ser recitado quando tudo está bem, muito fácil de ser compreendido quando tudo está bem, mas complicado e difícil demais de ser entendido e aceito quando tudo vai mal. Sim, quando tudo vai mal, quando as portas se fecham, quando o desemprego bate, quando a doença chega, quando a morte de um parente, de um amigo, de um ente querido, quando uma catástrofe nos atinge, é difícil acreditar entendendo que aquela tragédia, aquele acontecimento, aquela decepção contribui para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Na maioria das vezes, o que costumamos fazer é questionar a Deus. Por quê? Por que comigo? Olha, verdadeiramente nos dias de hoje, com o falso evangelho sendo pregado, onde as pessoas têm tido uma visão distorcida do verdadeiro Deus, onde elas acabam adorando o falso Deus, o Deus Mamon, o Deus da riqueza, onde os pregadores enfatizam mais as cifras do que a verdadeira espiritualidade. Também é criado nas pessoas uma mentalidade contrária a aceitar as ações do tempo. A Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos, o sol brilha sobre os bons e sobre os maus. E tudo é assim, como Eclesiastes diz, acontece a todos em cima da face da terra. E a gente precisa entender, compreender e assimilar quando passamos por problemas. O que mais tem no meio cristão é o que se chama de profetadas. Quando a pessoa vê que você, irmãozinho carente, passa por uma necessidade, por uma dificuldade financeira, questiona logo se não é o dízimo que você está tirando. Sendo que o dízimo não é mais obrigatório dentro da nova aliança, mas esse conceito é amplamente expandido. E aí qualquer desaventura que aconteça na sua vida é o devorador. Enumera o diabo como que está agindo porque você está roubando a Deus. Mentira. O texto que diz, não roubará o homem a Deus, é lá em Malaquias e se refere aos sacerdotes que viviam debaixo da antiga aliança. Outra coisa comum de acontecer no meio evangélico é acusar a pessoa de pecado quando a pessoa está doente. E coloca a culpa em cima da pessoa e muitos até adoecem mais ainda por causa disso. Lembra de Jó? Homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Jó era um homem perfeito segundo as Escrituras. Jó oferecia sacrifícios porque se porventura seus filhos tivessem pecado. Mas de um momento para o outro, Satanás pediu autorização e Deus permitiu. E tocou em tudo que Jó tinha. Tirou todos os bens, os filhos e por último a saúde. E os 3 amigos de Jó, quando chegavam para visitar Jó, o que é que faziam? Condenavam Jó. Diziam que não tinha condições daquilo ser naturalmente, que ele tinha cometido algum pecado. E queriam fazer Jó confessar um pecado que ele não tinha cometido. Nos dias de hoje, dentro de muitas igrejas, acontece a mesma coisa. Alguns profetas malignos se levantam contra alguns irmãos que estão passando dificuldades e começam a profetizar dizendo que é pecado não confessado, querendo colocar em dúvida a própria espiritualidade das pessoas. Aí eu pergunto, e quando estas pessoas caem enfermas, o que é? Nós vemos muitos curandeiros aí na televisão que se propagam dizendo que curam, que têm poder, mas quando eles mesmos estão doentes, vão para o hospital das clínicas. Muita coisa acontece no meio evangélico que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Nada a ver com a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nós precisamos entender que existe também a permissão de Deus. Deus permite que nós façamos as nossas escolhas.
Deus permite que nós rejeitemos a sua palavra. Deus permite que nós façamos as nossas conclusões daquilo que acontece. De maneira que a vontade soberana de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade permissiva de Deus, ela passa pela nossa vontade. Um ser humano fuma, escolhe fumar. E ele fuma por 20, 30 anos. Depois ele para, se converte. Ora, ele se converteu. Ele entregou a sua vida a Cristo. Ele foi salvo por Cristo Jesus. Mas ele carrega no corpo, cansado, na carne dele, a substância que ele ingeriu por anos. E as consequências dessa substância vão acompanhá-lo. Ou você acha que é um passe de mágica? Se fosse assim, todo mundo queria aceitar Jesus. Mas na maioria das vezes, quando esta pessoa lá na frente, já nos caminhos do Senhor, tem uma enfermidade, ainda se levanta um profeta do maligno para dizer que ela está em pecado. Olha a circunstância. Olha a lei da reciprocidade. Olha a vontade permissiva de Deus. Se fosse desse jeito, os servos de Deus não adoeceriam. Não. Mas o que é que acontece? Quantos servos de Deus têm morrido? Quantas pessoas fiéis, tementes a Deus, morreram de enfermidades? E aí, morreram por causa do pecado? É preciso ter sabedoria para não permitir que a sua mente seja cheia de heresias, de ideias distorcidas em nome de um falso evangelho. O poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sejam elas boas ou más. Pode ter certeza, ela vai cooperar, ela vai ajudar para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que seja uma enfermidade, ainda que seja uma enfermidade. E se essa enfermidade for para a morte é a melhor coisa que pode acontecer na vida daqueles que estão em dias em paz com Deus. A Bíblia chega a dizer no Salmo 116 que o Senhor tem um grande prazer na morte dos seus santos. Tentaram distorcer esse versículo na linguagem de hoje, diz que o Senhor fica muito triste quando morre um dos seus santos. Mas o sentido verdadeiro do texto é que o Senhor tem prazer, porque aquele morre com ele, sai desse mundo tenebroso, desse mundo de pecado e vai diretamente para os braços do Pai. De maneira que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja desemprego, seja dificuldade, seja doença, seja até mesmo a morte. Porque o Senhor Jesus já afirma: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa saber interpretar as dificuldades, as desilusões, as desavenças, as catástrofes, os problemas que possam chegar na sua vida, até mesmo as enfermidades, entendendo que Deus está acima de tudo isso e que por mais que os homens tentem comprovar ou colocar na sua mente que você está passando por isso por causa de pecado, a Bíblia diz: se o teu coração não te condena, você tem paz com Deus. Se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Que Deus, pois, nos abençoe e que Ele nos conceda um dia abençoado na sua presença. Já estamos aqui, www.webradioabn.com.br. A nossa família trabalha para abençoar a sua.